Prestem atenção, pois hoje vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais poderosas já contadas. Uma história que fala sobre força, claro, mas também sobre amor, sobre traição e, no fim, sobre redenção. E vejam bem, isso aqui não é só um conto antigo. É, na verdade, um espelho. Um espelho para a nossa própria alma. É um lembrete de que o coração humano é um lugar complexo e que as nossas escolhas, elas sempre trazem consequências. A nossa história começa com um homem, mas não um homem qualquer. Um homem escolhido por Deus para um propósito grandioso. O nome dele era Sansão. Pensem nisso. Sobre os ombros desse homem havia uma unção, uma força que simplesmente não era deste mundo. E ela foi dada com um objetivo muito claro: libertar o seu povo do domínio dos filisteus. Agora, aqui está o ponto-chave de tudo. A origem desse poder todo estava ligada a um pacto sagrado com Deus, o voto nazireu. E a regra era uma só. E era inquebrável. O cabelo dele não podia ser cortado. Mas entendam bem, o cabelo não era a fonte da força, não. Ele era o símbolo visível do pacto. Enquanto ele fosse fiel, ele seria invencível. Só que até o mais forte dos homens tem um ponto fraco, não é mesmo? E a fraqueza de Sansão estava prestes a ser descoberta e usada contra ele, dando início à sua queda trágica. Os inimigos dele, os filisteus, já sabiam que não podiam derrotá-lo no campo de batalha. Então, eles procuraram outra arma. Uma arma que não ataca o corpo, mas que vai direto no coração. Eles foram atrás da mulher que Sansão amava, Dalila. E qual foi o preço dessa traição? 1.100 moedas de prata. Uma verdadeira fortuna na época. Isso revela tudo, não é? A motivação dela não era amor. Era pura e simples ganância. E então o cerco se fecha. Dalila começa seu jogo de engano com uma paciência de predador. Primeiro ela tenta amarrá-lo com tiras de couro. Ele se solta. Depois, com cordas novas, ele as arrebenta. Ela chega a tecer o cabelo dele num tear, mas a força continua lá. A cada falha, a pressão dela só aumentava, até que ela usou sua arma final, a chantagem emocional. A gente se pergunta, né? Como? Como um homem com uma força divina pôde cair de uma forma tão espetacular? A resposta, meus amigos, está num paradoxo que vivia dentro dele mesmo. Olhem só para essa dualidade. De um lado, uma força física que ninguém podia superar, o campeão de Deus, e do outro, uma vulnerabilidade emocional que o deixava cego. Ele era de fato um leão na batalha, mas um cordeiro quando o assunto era o coração. E essa paixão cega por Dalila, ela se provou ser a sua completa ruína. Exausto, vencido pela insistência dela, ele cede. Ele conta seu segredo mais sagrado. E enquanto ele dorme no colo dela, o impensável acontece. A tesoura corta o cabelo. E naquele momento, não foi só o cabelo que se foi. Foi o pacto que se quebrou. A força o deixou. A queda foi brutal. Capturado, cegado, humilhado, transformado em escravo. Mas a história de Sansão, acreditem, não termina nessa escuridão. Ela caminha para um último e terrível ato de redenção. E o ato final se desenrola assim. Primeiro, a humilhação pública. Mas então, na escuridão da prisão, algo começa a acontecer. Seu cabelo volta a crescer. O símbolo do pacto estava retornando. Num momento de profundo arrependimento, ele faz uma última oração. Ele não pede por vida, não. Ele pede por força, só mais uma vez. E com essa força, ele se põe entre as duas colunas principais do templo e, num ato de sacrifício, derruba tudo, cumprindo sua missão na sua própria morte. Então, depois de tudo isso, o que essa história de força e fraqueza nos ensina hoje? Quais são as verdades que a gente pode tirar dessa parábola? As lições são muito claras. A história nos alerta sobre o perigo de nos desviarmos dos nossos compromissos mais importantes. Nos ensina a ter cuidado, a ter vigilância em quem a gente deposita nossa confiança. Mostra que cada escolha tem um peso, um eco que dura para sempre. E talvez o mais importante, a verdadeira força não é só física. Ela precisa de sabedoria, de autocontrole. E que mesmo no fundo do poço, mesmo depois do maior dos fracassos, a redenção ainda é possível. E assim, a história de Sansão termina. Mas ela deixa no ar uma pergunta. Uma pergunta que não é mais sobre ele, mas sobre nós. No meio das nossas batalhas, das nossas próprias tentações, onde é que está a nossa verdadeira força?